Bem-vindos a todos para mais uma aula sobre o Shabat, o dia sagrado do Shabat, o dia do descanso. Na última aula, falamos bastante sobre a santidade do Shabat, o que não podemos fazer no Shabat, os 39 trabalhos proibidos durante o dia do Shabat. Mas hoje veremos como podemos consagrar o Shabat, fazer do Shabat um dia especial. Make Shabat great again. Faça do Shabat um dia muito especial. Faça dele algo impactante na sua vida. Como aproveitar as 24 horas do Shabat para que na prática sejam um dia de descanso, que seja um dia agradável, um dia de família. Para isso, nós temos o Kiddush e a Havdalah. O Kiddush, que significa consagração, e a Havdalah, que significa separação. O Kiddush, nós recitamos sobre um copo de vinho no início do Shabat, na noite da refeição do Shabat. E veremos hoje qual a importância do Kiddush, qual é o poder do Kiddush, e assim também da Havdalah, que nós fazemos no término do Shabat. Consta no Talmud que uma pessoa que ela observa o Shabat, que ela guarda o Shabat, ela vai ser abençoada com vários barris de vinho, e ele vai ser abençoado com uma riqueza muito grande. Como já falei uma vez, que o dinheiro que nós gastamos no Shabat, com a comida do Shabat, que é uma comida especial, um vinho especial, uma carne especial, a halá, as saladas, o frango, o peixe, etc., essa pessoa é abençoada com um dinheiro a mais. Está além do budget que nós iremos receber durante esse ano. No Rosh Hashanah é determinado quanto dinheiro que você vai ganhar, mas o dinheiro do Shabat. O dinheiro do Shabat não faz parte daquilo que já foi determinado que eu receberia durante esse ano. E aqui vem uma barachá especial, que a pessoa que gasta e que faz o Kiddush com capricho no Shabat, ela é abençoada com riqueza. A avó do Rabbi Zakkai, um grande mestre do Talmud, era uma pessoa muito, muito pobre, e ela, certa vez, ela vendeu o seu lenço para que ela pudesse ter dinheiro para ter vinho em casa no Shabat, para que o seu neto, o Rabbi Zakkai, pudesse ter esse vinho para fazer o Kiddush. Ela vendeu o lenço dela. E como recompensa a seu alto sacrifício, a sua dedicação para fazer esse Kiddush no dia do Shabat, ela foi abençoada com uma grande riqueza. Quando ela faleceu, ela deixou de herança 300 barris de vinho, que era uma fortuna na época. E quando seu neto Rebbe Zakkai faleceu, ele deixou de herança 3.000 barris de vinho. No momento que a pessoa ela faz o Kiddush, ela está consagrando o Shabat. Porque na hora que a pessoa ela faz o Kiddush, que vem da palavra Kadosh, santo, santidade, a pessoa ela está lembrando do Criador. Que Deus criou o mundo em 6 dias, ele descansou no Shabat. Eu estou consagrando o dia do Shabat, eu estou consagrando a Deus, eu estou lembrando de Deus, que ele é o Criador do universo. E dessa forma eu estou consagrando esse dia, estou consagrando a Deus, trazendo uma santidade maior a Deus. É óbvio que Deus já é sagrado por si só.
É óbvio que o Shabat já é sagrado por si só. E não precisa de ninguém para trazer uma santidade maior no Shabat. Mas, quando você dá importância para algo, você se prepara da forma correta, dessa maneira, você se prepara melhor. E isso fica algo mais real, mais verdadeiro na sua vida. Então, quando a pessoa ela faz o Kiddush, e ela está consagrando o Shabat, eu estou me consagrando, e o Shabat é algo muito mais real, verdadeiro, importante na minha vida. Então eu faço de uma forma muito mais empolgante. Quando eu me preparo para um casamento de uma pessoa querida, então o casamento vai ser mais significativo. Se eu vou no casamento do filho do meu primo, que não tem nada a ver, então eu vou lá, bato o cartão, vou embora. Mas eu não pulei, eu não comemorei, eu não fui o primeiro a chegar e o último a ir embora. Porque não é algo que eu me preparei para isso. Quando a pessoa ela faz o Kiddush, ela acaba atraindo para si essa empolgação, essa consagração e essa brachá especial. Na hora que nós fazemos o Kiddush, existe um bom costume de enxergar as velas do Shabat que estão acesas. Que esse será o tema da próxima aula. As velas do Shabat. Neshek, Nerot Shabbat Kodesh. Durante o Kiddush, existe um bom costume de enxergar as velas que a esposa acendeu. E o enxergar, o olhar para essas velas, é uma simpatia, é uma bênção para a visão dos olhos, para que a pessoa ela possa ter uma força ou uma cura para a sua vista. Muito melhor do que ficar comendo cenoura, é olhar as velas durante o Kiddush. Então, de acordo com a Torá, quando o Shabat ele começa e quando o Shabat ele termina, existe uma mitzvah de você lembrar e de você mencionar a santidade do Shabat, como que hoje é um dia especial para mim e para Deus. E nossos sábios instituíram que essa reza e que esse Kiddush fosse feito sobre um copo de vinho. Ou seja, a Torá ela descreve uma frase, Zachor et Yom HaShabbat lekotcho. Lembre o dia do Shabat, no começo e no fim, para consagrá-lo. Então, eu poderia simplesmente falar essas palavras. Nossos sábios instituíram que isso fosse sobre um copo de vinho. Como que funciona este Kiddush? O Kiddush, na sexta-feira à noite, existem 3 etapas, 3 momentos dessa reza. Começamos falando um versículo da Torá, versículos da Torá, descrevendo como que Yom HaShishi vaychul hashamayim va'aretz v'chol tzva'am, que Deus, ele criou o mundo em 6 dias e chegou a sexta-feira, no final da sexta-feira, e ele parou de criar algo novo, e Deus ele descansou. Deus ele parou e ele descansou no 7º dia de tudo que ele fez durante os 6 dias do Gênesis. Ele descansou no 7º dia. Depois nós fazemos 2 bênçãos. Primeiro a brachá do vinho, porque eu vou tomar o vinho, então eu tenho que falar Baruch atah Hashem borei pri hagafen, agradecendo a Deus pelo vinho que eu vou tomar. E a segunda brachá é o Kiddush, Mekadesh HaShabbat, que Deus ele consagra e nós estamos agradecendo a Deus por ter nos escolhido como uma nação especial, de nos ter feito um povo santo, um povo sagrado e por nos ter dado essa mitzvah e esse dia tão sagrado do Shabat. Como falamos na última aula do Shabat, que Deus tinha o Shabat como seu tesouro especial, e ele deu isso aqui para o seu povo escolhido, para o povo de Israel. Que o Shabat é um dia sagrado reservado para o povo de Israel. A mitzvah, o preceito de fazer o Kiddush, é na sexta-feira à noite somente. Porque é o início do Shabat. Fazendo o Kiddush, eu estou consagrando o dia do Shabat. Nossos sábios instituíram que fizéssemos o Kiddush também durante o dia.
Durante o dia já é diferente, já não tem a brachá especial do Kiddush, do Mekadesh HaShabbat, da consagração do Shabbat, como que nós fazemos durante a noite. Nós fazemos vários versículos dos sábios, dos profetas, descrevendo a santidade do Shabbat. É interessante que uma das frases que eu mais gosto do Kiddush do dia é Vedaber Davar. Vedaber Davar. Que o Shabat ele é consagrado para descansar, para se afastar do profano e do mundano, do trabalho, dos negócios, e você parar de falar palavras profanas, parar de falar qualquer coisa que não tenha a ver com o dia do Shabat. Já mencionei isso, mas para mim isso é algo que eu sempre repito, porque não somente você parar de trabalhar, é você parar de falar e parar de pensar de qualquer coisa que não seja sagrada por dia do Shabat. E logo depois do Kiddush, nós precisamos começar a refeição do Shabat, Seudat Shabat. E tem que ser na sequência, porque toda a ideia do Kiddush é o preparo para você começar a refeição. Então, ou você já lava as mãos e vai comer a halá, vai comer o pão, ou você vai pegar uma bolacha e fazer mezunot, pegar um bolo para participar daquele kiddush, porque dessa maneira você está dando a importância para o vinho, para o kiddush, e aquele kiddush está válido. Se você só fizer o vinho e não fizer uma refeição na sequência, aquele kiddush, aquela consagração no vinho, não teve valor nenhum, não valeu pela mitzvah da refeição, e a pessoa precisaria fazer novamente um kiddush. Por isso que nós temos o bom costume de, na hora do kiddush, nós temos já do lado as duas halot, os dois pães trançados, só que aquelas duas halot, elas estão cobertas com haladek, com aquela toalhinha especial para cobrir as duas halot, pode ser um guardanapo também, mas a ideia é para não envergonhar aquelas halot. Porque existe uma regra que diz tadir ve'eno tadir, algo constante e algo não constante. Primeiro você faz aquilo que é mais constante. É mais constante, comum a pessoa comer halá, comer pão, do que fazer kiddush com vinho uma vez por semana. Então deveríamos primeiro comer o pão. Então, para não envergonhar os pães, nós cobrimos as duas halot. E logo depois do kiddush, vamos à cozinha, lavamos a mão, 3 na direita, 3 na esquerda, e vamos fazer a motzi lechem min haaretz, comendo aqueles 2 pães, como falaremos aqui numa outra aula, se Deus quiser. Consta no Talmud também, ligado com esse grande Rebbe Zakkai, que a pessoa que é muito cuidadosa com o kiddush, de fazer o kiddush com um copo de vinho na sexta-feira à noite, ela é abençoada não somente com riqueza, mas ela é abençoada com uma longa vida neste mundo e depois no mundo vindouro. E o fato é que o Rebbe Zakkai foi perguntado pelos seus alunos certa vez qual foi o mérito que você teve uma vida muito longa, que ele viveu muitos anos. E Rebbe Zakkai falou, eu nunca perdi o kiddush do Shabat, nunca perdi o kiddush da sexta-feira à noite. Agora, o kiddush não é uma mitzvah específica para os homens. A mitzvah, a ideia de fazer o kiddush é que na mesa do Shabat precisa ter o kiddush. Se a mulher ela mora sozinha, ou que o marido viajou, ou que o marido não é judeu, ela tem a obrigação de fazer o kiddush. Não somente as velas do Shabat. Então, se você acendeu as velas do Shabat e não tem nenhum homem para fazer o kiddush na sua casa, você pega um copo de vinho, pode ser suco de uva também, e você faz o kiddush na sexta-feira à noite. E dessa forma você está
consagrando o Shabat, e você está absorvendo e recebendo a santidade do Shabat através do seu Kiddush. Isso é muito importante sabermos. Mais um ponto importante que as pessoas acabam esquecendo, que é extremamente importante que o vinho, ou esse suco de uva, seja um vinho kasher, um suco de uva kasher. Porque senão você está transgredindo a proibição da Torá de tomar um vinho, um suco de uva não kasher, que é algo muito grave, sério, de tomar um vinho, um suco de uva não kasher. Então, é muito importante para fazer o kiddush com uma santidade correta, com algo kasher, com algo permitido. Salo, muito bem-vindo à nossa aula. Depois de muito tempo, Baruch Hashem, bem-vindo. Feliz de te ver aqui conosco. O kiddush precisa ser feito no mesmo local onde você vai fazer a refeição. Então, você não pode fazer o kiddush na cozinha e fazer a refeição na sala. Na mesa que você vai fazer o jantar, vai comer a halá, vai fazer a refeição do Shabat, naquele mesmo local, você precisa fazer o kiddush. Se a pessoa ela fez o kiddush no local, ela não cumpriu com a obrigação do kiddush. Ela precisa fazer o kiddush novamente. Então, de novo, o kiddush não é algo independente do restante. Como as velas do Shabat, acendi a velas, cumpri minha obrigação 100%. Para a pessoa cumprir a obrigação do kiddush, ela precisa fazer uma refeição na sequência. Por isso que existe o pacote kiddush, logo com as duas halot, você lava as mãos e já come os pães, e dessa forma você já cumpriu a obrigação dos dois de fazer o kiddush, de fazer a sua refeição. Dessa maneira, nós iniciamos o Shabat. Mas o que nós falamos antes, que nós precisamos lembrar o dia do Shabat para consagrá-lo no começo com uma chave de ouro e no final com uma chave de ouro. Começamos o Shabat, consagramos o Shabat, abençoamos o Shabat com o Kiddush e terminamos o Shabat com a Havdalah. Havdalah vem da palavra lehavdil, de separar, separação. Porque agora eu estou separando o dia sagrado do Shabat com o dia da semana que está começando agora, no término do Shabat. Separar o sagrado do profano. Amavdil ben Kodesh lechol, que separa entre o sagrado e o profano. Ben Or lechosher, entre a luz e a escuridão. Ben Israel la'amim, entre o povo de Israel e as outras nações. Entre os 6 dias da semana e o dia do Shabat. E essa que é toda a ideia de fazermos a Havdalah no final do Shabat. Então, no momento que acabou o Shabat, que já escureceu, sábado à noite, já saíram as 3 estrelas, e cada local e cada semana é um outro horário, então você tem que ter o teu calendário judaico da cidade que você mora, porque sempre tem horário específico que termina o Shabat. Se você não souber, você sai no campo, você sai, olha para os céus e vê se você encontrou 3 estrelas. Se você viu 3 estrelas nos céus, você já tem a certeza que já terminou o Shabat. E nós pegamos um copo de vinho, pegamos com a mão direita e começamos com a frase Hinei kele shuati eftach velo evchad, e assim por diante. Dessa maneira, eu estou reconhecendo que o Shabat terminou. E a partir desse momento começou os 6 dias da semana. Porque o Shabat começa na sexta à noite e o domingo, ou os 6 dias da semana, começa no sábado à noite. Fora a brachá do vinho que nós fazemos na Havdalah, nós fazemos mais 2 brachot, mais 2 bênçãos. Uma com uma vela, mas é uma vela com 2 pavios, quer dizer, trançados, quer dizer, são vários fogos, como se fosse uma tocha,
não somente uma vela, mas a ideia é que o fogo foi criado no sábado à noite. Sábado à noite. Porque quando Adão e Eva estavam no paraíso e começou o Shabat tinha uma luz própria lá no paraíso. Uma luz máxima. E assim estava tudo iluminado. Porque o Shabat era sagrado. No momento que terminou o Shabat, ficou uma escuridão máxima. Então ele ficou com medo. Estava tão escuro. Então Hashem providenciou para ele 2 pedras para que ele pudesse pegar as pedras e bater. Ele bateu uma na outra. Nessa forma saiu uma faísca. Ele conseguiu acender algum fogo. E dessa forma ele teve luz lá no final do Shabat. Então, para lembrar que o fogo foi criado no final do primeiro Shabat do Gênesis, lá no paraíso, no final do Shabat, através de Adão e Eva, então nós também acendemos um fogo novo no término do Shabat. Mais uma brachá, nós pegamos Bessamim. Bessamim é um cheiro especial, algum aroma, um cravo, uma canela, qualquer tipo de perfume especial, um cheiro especial, não um perfume da loja, mas um cheiro especial, e nós fazemos Baruch Atah Hashem Borei Minei Bessamim. Por que nós fazemos a brachá do Bessamim no término do Shabat? Porque no final do Shabat, a nossa alma a mais está saindo. Que alma a mais? A alma a mais? Nós temos o dia da semana normal. Quando entra o Shabat, uma alma a mais entra dentro de nós. Uma alma a mais, pela santidade do Shabat. Conta que o Baal Shem Tov, o grande mestre, ele materializava aquela alma a mais. Ele sentia fisicamente essa alma. E ele engordava no Shabat, não pela comida, mas pela santidade dessa alma a mais que entrava. E ele tinha uma calça GG, um tamanho maior, especial para o Shabat, por causa dessa alma. E a única maneira de atingirmos essa alma, que a alma ela possa ter um prazer, é através do aroma, através de um cheiro especial. Então, para se despedir dessa alma, nós pegamos uma especiaria, pegamos um perfume especial, prazeroso, para que a alma possa sentir e aproveitar desse cheiro tão especial do Bessamim. Apesar que pela Torá, a obrigação de fazer o Kiddush é somente no Shabat, e fazer Avdalá é somente no Shabat, nossos sábios instituíram que no Yom Tov, nas festas judaicas, também fizéssemos o Kiddush e a Avdalá no final de cada uma das festas judaicas. Vamos falar agora um pouquinho sobre o copo do Kiddush. O copo do Kiddush não precisa ser um copo de prata, não precisa ser um copo super caro, super caprichado, pode ser um copo normal. Melhor que não seja um copo descartável, que não seja um copo de plástico, mas que seja um copo duro. Esse copo, nós costumamos lavá-lo antes da Havdalah, antes do Kiddush, lavar por dentro e lavar por fora. Pegamos a garrafa de vinho, enchemos aquele copo até ele transbordar. Isso no Kiddush, na Havdalah, a gente sempre transborda o vinho como abundância, como um sinal de bênção, um sinal de riqueza. Pelo menos que ele esteja cheio até em cima. No momento que a pessoa vai fazer o Kiddush, ou durante o Shabat todo, a pessoa ela tem que estar com uma roupa bonita. Na hora que vai estar na mesa do Shabat,
você tem que estar com uma roupa bonita, porque vem 2 anjos nos visitar na noite do Shabat. Como a gente fala naquela música Shalom Aleichem, Malachei Asharet, nós falamos bem-vindos anjos celestiais que vieram nos visitar. Então você tem que estar bem vestido e em mérito ou em honra do Kiddush que você vai fazer agora. Alguns costumam levantar o copo com as 2 mãos e depois passar só para a direita. Nós costumamos pegar o copo com a mão direita, você passa para a mão esquerda e você coloca na palma da mão direita, dessa maneira, fechando os dedos, e você vai fazer o Kiddush segurando com a mão direita. Fazemos o Kiddush de pé e levantamos a mão um pouquinho acima da mesa. No momento que terminamos o Kiddush, a pessoa que fez o Kiddush, ela tem que tomar a maioria do copo. O mínimo de vinho que tem que ter, o tamanho mínimo daquele copo tem que ser 86 ml. E a pessoa ela tem que tomar pelo menos metade desse copo. E o restante ele dá para os outros que estão na sua mesa. Se a pessoa não tem vinho, esqueceu de comprar o vinho, ou que não tem um vinho kasher, ou qualquer coisa que aconteceu, ele pode fazer o Kiddush sobre a halá. Ele vai pegar as 2 halot, os 2 pães, e vai falar, Yom HaShishi v'chul hashamayim, etc. Baruch atah Hashem, hamotzi lachem min haaretz. Você faz a bênção do pão, ao invés de fazer a bênção do vinho. Nem todos precisam fazer o Kiddush. Basta o homem da casa ou a mulher da casa, que você não tem o marido naquela situação, todos escutam, falam amém, e dessa maneira você cumpre com a obrigação de fazer o Kiddush. Nós temos o costume que todos os homens da casa, cada um faça o seu próprio Kiddush. Mesmo meus filhos pequenos, desde pequeno, cada um já tem o seu copinho, com suco de uva, obviamente, e faz o seu Kiddush para dessa maneira já ir treinando. Mas primeiro o pai, o homem da casa, o dono da casa faz o Kiddush, depois os outros podem fazer o seu próprio Kiddush. Antes de fazer o Kiddush na sexta-feira à noite, não podemos comer ou beber nada. Antes de fazer o Kiddush, não é permitido comer, beber nada, para que as pessoas não esqueçam do Kiddush, que deem essa santidade, essa honra, esse respeito para esse Kiddush. Primeiro acendemos as velas, tem que ser na sexta-feira de tarde, antes do pôr do sol, porque, como falamos semana passada, não podemos acender fogo no Shabat. E como falaremos na semana que vem sobre a importância das velas do Shabat, as velas do Shabat precisam ser na sexta-feira de tarde, antes do início do Shabat. O Kiddush só pode ser feito no início do Shabat, após o anoitecer. Então, começou o Shabat, no anoitecer, se as pessoas foram para a sinagoga, então espera as pessoas voltarem da sinagoga. Se não forem para a sinagoga, não tem problema. Logo que começou o Shabat, junta a família, faz o Kiddush no copo de vinho e já começa a refeição fazendo com a halá e etc. Então, antes de fazer o Kiddush, não podemos comer nada e beber nada. E assim também no final do Shabat. Quando terminou o Shabat, antes de fazer a Havdalah, você não pode comer nada e não pode beber nada, para não esquecer da santidade, da importância da Havdalah. Para você concluir o Shabat, faz a Havdalah, depois você pode comer e depois você pode beber. A ideia de fazer o Kiddush com um copo de vinho é na sexta-feira à noite. Shabat de dia ou na Havdalah, você pode fazer com cerveja,
você pode fazer com vodka ou com whisky, quer dizer, uma bebida importante. Teria que ser um copo grande de cerveja, um copo grande de vodka ou de whisky, aquela medida que eu falei antes, de pelo menos 86 ml, para fazer o Kiddush e Havdalah. Mas o melhor dos melhores é sempre fazer com o vinho. Dizia Rabi Yohanan o seguinte: aqueles que são cuidadosos de fazer Havdalah no Motzei Shabbat, ele tem o mérito de Olam Haba, de receber o seu quinhão no mundo vindouro, o seu espaço no mundo vindouro, no paraíso. E o Talmud nos fala que a pessoa que tem pouco dinheiro, ou que ele tem pouco vinho, mas ele guarda o seu vinho para fazer o Kiddush, e guarda o seu vinho para Havdalah. E dizia Rabi Yitzhak que a pessoa que faz o Kiddush, ou faz a Havdalah, no final do Shabat, é chamado de sagrado. Ele é chamado de uma pessoa querida por Deus. E Hashem, ele protege aquela pessoa. Protege aquela pessoa. Para sabermos um pouquinho da importância de tudo isso que estamos falando agora. Para quem que gosta um pouquinho de numerologia, de acordo com Kabbalah, o Kiddush tem 72 palavras. 72 palavras. Que tem a ver, que é o valor numérico da palavra Vayichulu. A gente fala no Yom HaShishi, Vayichulu HaShamayim, que terminou a criação dos céus e da terra. 72 é o número das letras no nome de Deus. No grande nome de Deus, de 72 letras. Então, para a pessoa atingir esse número de 72, por isso que nós falamos antes do Kiddush, antes de falar Borei Pri Hagafen, nós falamos Savri Maranan, Baruch Atah Hashem Borei Pri Hagafen. Savri Maranan, ou vamos louvar a Deus, meus senhores. Vamos nos reunir para louvar a Deus. Savri Maranan é conhecido, todo mundo fala Savri Maranan e respondem Lechaim. Mas essas duas palavrinhas, Savri Maranan, ou o Yom HaShishi, que são duas palavras a mais também, dessa maneira atingimos o número 72 e atraímos o nome sagrado para a nossa vida. O preparo para o Shabat é algo muito importante. O preparo para o Shabat tem que ser de uma forma muito especial. Conta que tinham dois grandes sábios, o Hillel e o Shammai. O Shammai, ele lembrava o Shabat todos os dias da semana. O Shammai, se ele encontrava no domingo uma comida gostosa, um peixe gostoso, uma carne gostosa, ele falava, essa carne, essa comida é para o Shabat. Então, todos os dias da semana ele já estava vivendo com o Shabat. Se no dia seguinte ele encontrou uma comida mais gostosa, então ele comia a primeira comida e ele guardava a segunda para o dia do Shabat. E dessa maneira ele vivia todos os dias da semana. Já o Hillel fazia o contrário. Ele deixava para mais para frente. Mas essa que era a grandeza do Shammai, que todos os dias ele vivia com a santidade do Shabat. Como eu falei antes, o exemplo de um casamento, você tem várias maneiras de você se envolver com o casamento. Se você participa de todos os detalhes das compras, da decoração e das roupas e da degustação, você acaba se envolvendo e vibrando cada vez mais aquele casamento. Então, quando a pessoa ela aproveita o Shabat, ela curte o Shabat, ela se prepara para o Shabat, toma um banho para o Shabat, se veste bonito para o Shabat, então ela vai ter uma boa experiência e vai viver e vai sentir cada vez mais a santidade do Shabat. Agora, se a pessoa ela dormiu o Shabat inteiro,
Tá bom, Shabat é importante a pessoa dormir. Shabat Menuchá, o descanso do Shabat. Mas ela não vai curtir e não vai sentir a santidade daquele dia. Então, para você fazer o Shabat um dia real e sentir a santidade de uma forma prazerosa, a pessoa tem que ir até a sinagoga, acender as velas, fazer o kiddush, fazer a refeição, cantar, falar sobre a paraxá da semana, estar vestido adequadamente, que dessa maneira você entra no clima e você vibra cada vez mais com a santidade do Shabat. Está escrito no profeta, e isso a gente fala também no dia do Shabat, no Kiddush do Shabat, Vekarata le Shabat oneg likdosh Hashem mechubad. Você vai proclamar, você vai chamar o dia do Shabat como um dia de prazer e também um dia de honra para Deus. No Shabat, nós precisamos ter esses dois assuntos, kavod e oneg, honra e prazer. O que significa honra? Quando a pessoa, ou como que nós podemos honrar o dia do Shabat? Dessa maneira, isso é na véspera do Shabat. Na sexta-feira, toma um bom banho. Ou se os homens costumam ir na mikve, vai na mikve. Se prepare adequadamente. Corte as unhas, corte o cabelo, ou passe maquiagem, faz o cabelo, coloca uma roupa bonita e assim por diante. Porque você tem uma roupa especial para o dia do Shabat. Tem pessoas que trocam todo o vestiário para o dia do Shabat. De cabeça aos pés, um chapéu especial, uma roupa especial, um sapato especial, uma calça especial só para o dia do Shabat. Outra maneira de você honrar o Shabat é de não chegar sexta-feira à noite com a barriga cheia. Mas pelo contrário, você chegar na sexta-feira à noite em casa, uau, tô louco, desesperado para comer aquela comida deliciosa do Shabat. E para isso, na sexta-feira de tarde, não faça nenhuma refeição caprichada. Não faça uma refeição, aquele almoço que você faz diariamente. Faz uma refeição mais leve, para que quando chega sexta-feira à noite, você coma a refeição com prazer. A nossa casa precisa estar preparada para o Shabat. Arrumar a casa, preparar a mesa, limpar a casa, organizar a bagunça, ou mais ainda, tirar a prataria, tirar a louça especial para o Shabat, assim por diante. Então, cada um precisa preparar a casa de uma maneira especial. Eu, na minha casa, eu vou na cozinha toda sexta-feira e eu tenho várias tarefas. Limpar o alface, fazer a terrina, limpar a bagunça, fazer aquilo, fazer uma salada, fazer uma outra salada. Cada um. E assim os grandes sábios do Talmud, cada um se destacava numa coisa. Um ia para a feira, outro cortava a lenha, outro preparava o pavio para a vela, outro preparava o azeite. Cada um preparava uma coisa em honra do Shabat, porque dessa forma você próprio entra no clima. E o segundo ponto importante do Shabat é o oneg. Oneg Shabat, o prazer do Shabat. Tem que ter comida deliciosa para o Shabat, bebida deliciosa, um vinho gostoso, uma carne gostosa, um gefilte fish, um peixe especial para o dia do Shabat. E cada um, de acordo com o seu bolso, deve preparar melhor para o dia do Shabat. Então você não vai comer arroz e feijão na sexta-feira à noite. E você não vai comer a comida que você come durante a semana. Você tem que ter uma comida especial. E se você já tem um banquete durante a semana, no Shabat tem que ter um prato a mais. Você tem que ter uma comida diferenciada para o dia do Shabat, para ter esse lembrete, para ter esse gosto especial para o dia do Shabat. No Shabat não existe luto. No Shabat não é um dia de jejum, não é um dia de choro, não é nada negativo nós não fazemos no Shabat. Para a pessoa poder ter o Oneg Shabat, o prazer do Shabat. Apesar
que o Shabat seria somente 24 horas, mas é muito importante para demonstrar a tua honra do Shabat, de você acrescentar um pouquinho antes e um pouquinho depois. Nós costumamos de receber o Shabat 18 minutos antes. Então, o horário das velas do Shabat não é o horário do Shabat ainda. São 18 minutos ou 20 minutos. Tem lugares que fazem 30 minutos antes do horário verdadeiro do Shabat, porque dessa maneira você está honrando o Shabat, que você chegou cedo para a festa, você chegou cedo para a reunião, você chegou cedo para o Shabat e você engordou o dia do Shabat. E assim também, quando acabou o Shabat, não liga o celular, a televisão, o computador no segundo que terminou o Shabat. Deixa um pouquinho mais, espera mais alguns minutos para você curtir aquele descanso, curtir a santidade e aproveitar o dia do Shabat. Mas alguns pontos especiais. No Shabat é importante fazer 3 refeições. Uma refeição de noite, uma refeição de dia e uma refeição de tarde, no final do Shabat, no sábado de tarde, nós fazemos Seudah Shlishit, a terceira refeição, que é importante comer alguma coisa naquela refeição, porque a Torá descreve 3 vezes a palavra Hayom. Nesse dia você tem que guardar o dia do Shabat fazendo essas refeições. Como mencionamos antes, a ideia da Halá, nós pegamos 2 halot. Por que 2 halot? Porque no deserto, durante os 40 anos, que vinha o maná, o man, que era o pão do céu, que dessa forma que os nossos antepassados sobreviveram 40 anos no deserto. Então, todo dia eles recebiam uma porção. Na sexta-feira, eles recebiam uma porção dupla para o Shabat, porque no Shabat você não pode carregar, como falaremos também nas próximas aulas, você não pode trabalhar, você não pode fazer o pão, você não pode assar o pão, então na sexta-feira recebi uma dose dupla. Então por isso que no Shabat nós fazemos a brachá com 2 halot. E quando caía essa maná dos céus, para não sujar, antes caía uma camada de orvalho, e por cima caía mais uma camada de orvalho, como se fosse fechado numa caixinha. Por essa razão, nós temos a tábua que fica debaixo dos pães, e por cima colocamos aquela cobertura do Shabat, para dessa maneira termos essa santidade especial, isso que é chamado o Lechem Mishneh. O Lechem Mishneh. Então é importante fazer a halá na quinta-feira, na sexta-feira, tem umas golá importante de como fazer essa halá, mas já tem muitas gravações e muitos vídeos de como fazer a halá, não vamos fazer agora uma aula de culinária. E dessa maneira que nós podemos sentir e vibrar o Shabat, fazendo o Kiddush e fazendo o Amotzi com os 2 pães, com as 2 halot, e dessa maneira teremos um Shabat maravilhoso. Aproveitem. Se você já faz isso, faça melhor. Se você ainda não faz, então comece a fazer e comece a sentir o gosto da santidade e das brachot que nós recebemos no dia do Shabat.